Então você quer saber quem foi o primeiro rei da Inglaterra? Para te contar essa história, a gente vai ter que voltar uns 12 séculos. Então prepara a pipoca e vem comigo para essa viagem no tempo. Olá, meu nome é Vanessa e eu sou uma brasileira que mora aqui na Inglaterra. E hoje a gente vai falar sobre história. Quem foi o primeiro rei da Inglaterra? Segundo a história, dois reis tiveram grande importância lá no século VIII. Um era chamado rei Egbert e outro era o rei Offa. O Egbert dominava Wessex e Offa dominava Mercia. Offa e seus descendentes não conseguiram se manter no poder por muito tempo. Então Egbert acabou tomando o território de Mercia e instalando lá um lorde, aliado ao seu reino. Então é por esse motivo que Egbert, quando se fala na Inglaterra antiga, é um dos primeiros reis que se tem notícia. Mas ele não é o primeiro rei da Inglaterra como a gente conhece hoje, e a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Egbert teve vários filhos, dentre eles um que se chamava Ethelwulf, o lobo nobre. Ethelwulf então continuou o legado do pai, tentando conquistar territórios. Naquela época não se vivia muito, gente? Porque, primeiro, a medicina não era tão avançada e os povos estavam sempre em batalhas, Sempre tentando conquistar mais territórios ou proteger o seu próprio território do inimigo. Então, os reis viviam menos ainda porque estavam sempre à frente do seu exército nas batalhas. Ethelwulf, por sua vez, também teve vários filhos e um deles foi o rei Alfred, ou rei Alfredo, Como a maioria se refere no Brasil. O rei Alfredo tinha o sonho de tornar a Inglaterra unificada. Os pagãos e os cristãos se unissem e que os povos fossem conquistados. E no século IX, então, o rei Alfredo foi coroado o rei dos anglo-saxões. E as batalhas continuam e a história vai se passando e o rei Alfred morre e deixa dois filhos. Edward, o rei Eduardo, e a Ethelflaed, uma mulher. Ethelflaed, antes mesmo dele morrer, já tinha sido prometida a casar com o filho do Lorde de Mercia para reforçar a aliança que a Inglaterra tinha, porque Mercia ainda estava muito vulnerável, Ainda estava muito à mercê das batalhas com os Vikings naquela época, Então eles estavam muito próximos às terras dos Vikings e eles estavam sempre a perigo, sempre à mercê de um ataque. Então o rei Alfredo prometeu a sua filha para o Lorde, a Ethelflaed casou então com Ethelred e foi para Mercia. Quem está assistindo a série O Último Reino, que conta a história de Uhtred, de Bebbanburg, enfim, é toda essa história bem do início da Inglaterra. A gente está na quarta temporada, Saiu a quarta temporada, agora acabou. Ainda não chegou na parte onde a gente conhece realmente quem é o primeiro rei da Inglaterra unificada. Se quiser, você pode esperar até a próxima temporada sair para assistir, ou então você fica até o final do vídeo que eu vou te contar quem na série é o rei que vai ser considerado o primeiro rei da Inglaterra toda como a gente conhece hoje. Quando o rei Alfredo morreu, então o rei Eduardo assumiu o trono anglo-saxão e não muito tempo depois, o marido da sua irmã, o Ethelred, também faleceu e ela assumiu o trono de Mercia, que foi um acontecimento histórico, Ela se tornar a Lady de Mercia, porque naquela época, imagine, uma mulher liderar um povo. Era uma coisa, que não tinha precedentes. Mas, enfim, foi ela liderando a Mercia que conseguiu conquistar o território de Mercia que pertencia para os Vikings e conseguiu expandir ainda mais o território do próprio irmão, Porque, obviamente, ela e o irmão eram forças aliadas e conseguiram ir conquistando mais e mais territórios. Mas não foi nenhum deles que foi considerado o primeiro rei da Inglaterra. Eduardo, por sua vez, teve dois filhos, um deles chamado Ethelstan, que, se você estiver assistindo a série do Último Reino, ele é o filho bastardo na série. E é ele que vai ser considerado o primeiro rei da Inglaterra unida. Ele conquistou o norte por completo. E aí que a gente imagina que vai entrar a Batalha de Bebbanburg, Que é a batalha onde o Uhtred quer
conquistar o norte, e eu acho que então vai se juntar aí todas as forças do exército inglês e vão ajudar o Uhtred a retomar a casa dele em Bebbanburg, que é em Nortúmbria. E aí então se dá a conquista do norte por completo. Isso é obviamente fictício na minissérie, mas na vida real, na história da Inglaterra real, isso também aconteceu. Æthelstan queria conquistar o norte para aí então dizer que se tinha uma Inglaterra unificada. E aí foi assim, Æthelstan, filho do rei Eduardo, neto do primeiro rei que se ouve falar na história, que é o Egbert, ele foi o primeiro rei da Inglaterra, como a gente conhece hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo Rei Alfredo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!